A apresentação do Newton Campana Fontes sobre o Brasil na Segunda Guerra Mundial. Newton, você está com a palavra. Se pudesse, apresente antes, que pode ser que alguém esteja vendo pela primeira vez esse vídeo. Então, se apresente rapidamente e daí toque em frente para a apresentação, tá bom? Bom, eu acho que meu nome é Newton Fontes, eu sou engenheiro e é um prazer estar com todos aqui, ok? Podemos iniciar a apresentação, Wagner? Podemos. Você está vendo a apresentação? Não. Não? Ah, não. Então, deixa eu fazer o share aqui. Ok, estamos aí. Essa foto aí é uma foto de Pearl Harbor, quando os japoneses bombardearam a base americana de Pearl Harbor. Só para esclarecer. Ok, vamos em frente. Próximo. Bom, a, a FEB ela foi criada em agosto de 43 e ela era composta de três pilares básicos, né? Um era o ELO, Esquadrilha de Ligação e Observação. O lema deles era Olho Nele. O segundo era a Centapoa, que era o primeiro grupo de aviação de caça. O símbolo deles é um avestruz, né? Por causa da comida americana, o avestruz comia de tudo. E ali tem uma ponto .50 disparando um tiro e atrás tem o flak. Flak eram as bombas, as granadas que os alemães jogavam no alto, né? Esse flak é, acho que é Flugabwehrkanone, é a artilharia antiaérea em alemão. E tem o símbolo da primeira divisão de infantaria expedicionária, a DIE, que acabou incorporando o nome de FEB. Quando o pessoal fala FEB, todo mundo lembra da infantaria, mas na verdade a FEB era a união desses três grupos. Próximo. A ELO foi uma invenção, uma criação dos americanos. Era um grupo pequeno, eram cerca de 10 aviões Piper, pequenininho, motor de 65 HP, voava no máximo a 120 quilômetros por hora. E a ELO orientava os tiros de canhão. Eles orientavam os movimentos de tropa e os tiros de artilharia. Aí embaixo tem a foto do general Truscott, que foi o comandante do 5º Exército Americano, um general espetacular, condecorando o tenente Darcy Rocha. É interessante que o comandante do 5º Exército descia no chão ali, condecorava o soldado, que era uma coisa que não era muito comum no Exército Brasileiro, né? O Exército Brasileiro era muito elitizado, né? Eu gostaria de destacar aí que, com a ELO, é a tese do soldado inferior, né? Que diziam que o soldado brasileiro era inferior. É um engano, o soldado brasileiro não era inferior. A ELO orientava a artilharia brasileira, a artilharia divisionária. A artilharia divisionária do general Cordeiro de Faria foi avaliada como a artilharia mais precisa, mais letal, mais eficaz do 5º Exército Americano.
Era artilharia brasileira, não é? Então, esse é um negócio muito assim, contundente isso, né? Que fala, não, o pessoal foi lá, não sabia, tem uma teoria de que os brasileiros treinavam com os franceses, o negócio não dava nada disso. O exército era muito preparado, muito preparado. Nós vamos entender por que que não deu muito certo no início da FEB. Isso a gente vai entender. Próximo. Aí tem as fotos, algumas fotos, vocês podem ver interessante essa foto do meio. É um Piper com o símbolo da United States Air Force em cima do USAF, e ao lado tinha colado o símbolo do Brasil. Então, eram os Pipers fornecidos pelos americanos e os brasileiros sobrevoavam as zonas de conflito e eles transmitiam para uma central, tanto para a artilharia americana como a artilharia brasileira. E de lá, essa central informava a divisão que estava procedendo o bombardeio, e aí eles corrigiam os tiros. Foi muito importante, uma pena que, quando terminou a FEB, isso não foi incorporado no Exército Brasileiro. Vamos em frente, próximo. O primeiro grupo de viação de caça, na verdade, o Brasil não tinha aeronáutica, né? Os aviões estavam distribuídos entre a Marinha e o Exército. Então, Getúlio criou o Ministério da Aeronáutica, a FAB, né, foi em 20 de janeiro de 1941, e em 43 ele criou a aviação de caça. Os aviões brasileiros eram aviões muito antigos, do começo da década de 20, meados da década de 20, está aí um Boeing P-12, que a Marinha usou muito esse avião, era um biplano, velocidade máxima era 300 e poucos, 400 quilômetros por hora, tal. E eles não tinham, eram aviões de tela e madeira, então eles não tinham conhecimento do avião de metal. Eles não tinham esse avião com essa. O grupo foi. É interessante que houve uma disputa: quem seria o comandante do esquadrão? Seria o engenheiro, o major Nero Moura, ou o engenheiro aeronáutico José Vicente Faria Lima, o brigadeiro Faria Lima. E o Nero Moura convenceu o Faria Lima, falou: olha, se eu morrer, vocês vão perder um piloto. Se você morrer, nós vamos perder um engenheiro e um piloto. Então, eu vou comandar o esquadrão e você vai ficar na parte de engenharia aeronáutica. O Brasil teve muita sorte, porque ele caiu é, na mão de um coronel Gabriel Dissosway, Gabe. Esse homem, ele se dedicou integralmente desculpe, ao Sentapua. E ele levou o Sentapua para treinar no Panamá, com esse avião que está aí, o Curtiss P-40 Warhawk. Os pilotos brasileiros foram todos voluntários e eram pilotos muito bons, porque eles eram pilotos do Correio Nacional. O Correio Nacional se reportava ao Exército. Então, eles navegavam, pela Amazônia, eles voavam pela Amazônia, voavam Mato Grosso, eles eram muito bons pilotos. Então, durante esse período, em Aquadulce, no Panamá, eles fizeram voos e fizeram a proteção do Canal do Panamá. Em julho, eles foram para o Suffolk conhecer o vetor de combate do Brasil, que foi o avião maior, mais pesado, caça-bombardeio maior, mais pesado, mais caro, mais letal da história da Segunda Guerra Mundial. Era um monstro o avião. Próximo. Era esse avião. Esse era
Republic P-47, o icônico Thunderbolt. O avião tinha 2.600 cavalos, tinha 8 metralhadoras .50, a gente vê na asa os caninhos, e em mergulho ele poderia chegar a 880 quilômetros por hora. A especialidade dele era o ataque ao solo, que era uma manobra perigosíssima, porque você tinha que apontar o avião para o alvo e descia em mergulho, e quando chegava perto, você soltava a bomba e puxava o manche, subia. Então, aquela bomba ela tinha a direção da trajetória do avião. Por exemplo, no Stuka tinha uma mola que puxava o manche, porque o pessoal, na hora que dava essa, essa reversão para cima, ele desmaiava. Tinha gente que desmaiava, ia acordar depois de 15 segundos, 20 segundos, né? 880 quilômetros por hora. Imagina, a Fórmula 1 vai a 350. Né? Então, vocês imaginam como era pilotar esse avião. Próximo. Eles chegaram em outubro, em Livorno, receberam o nome de Esquadrilha Jambok, que é um chicote africano, e o Brasil realizou 445 missões, 5.000 horas, etc. E vários pilotos foram abatidos, né? Muitos foram abatidos, voltaram para a base, continuaram voando, mas dois deles foram para o campo de concentração na Alemanha, e teve um outro que se juntou aos partisãos italianos. Vocês têm uma foto aí? Se vocês olharem no meio da hélice, tem dois pilotos, o Pessoa Ramos e o Canário. Daqui a pouco eu vou falar do Canário. Tá? Em março de 45, eles ficaram reduzidos a 20 pilotos. Não havia reposição de pilotos. Então, em abril haveria a Operação Grapeshot, que era uma operação que era erradicar os alemães da Itália. Então, o Sentapua, com 20 pilotos, foi convidado até a voltar ao Brasil. Mas eles não concordaram, eles falaram que iriam voar dobrado para poder atender as 44 decolagens que era a meta. Cada piloto perdia em cada missão de 1,5 kg a 2, ele desidratava. Era terrível. No dia 22 de abril, o Sentapua conseguiu atingir essas 44 decolagens. E tem uma história aqui incrível, que havia um piloto da USAF americano que tinha nascido em Minas Gerais. E quando ele viu aquela situação desoladora do Sentapua, só com 20 pilotos, o Brasil não mandava reposição de pilotos, ele pediu licença para voar junto com o Sentapua, porque ele era brasileiro também. E ele, em abril, ele voou 20 missões. E nesse dia 22 de abril, ele voou 2 missões. Esse indivíduo chamava-se Major John Byers. Acho que ele foi o último a falecer. Ele, quando acabou a guerra, ele veio para o Brasil e ele se casou com uma brasileira, acho que foi morar no Ceará, foi morar no norte. Não sei se foi no Maranhão, não sei onde ele foi morar. E ele perdeu a esposa, casou com outra brasileira, e ele, quando faleceu, recebeu as honras militares, com sobrevoo de aviões tucanos e tal, porque ele era considerado um brasileiro. Próximo. Próximo, Vagnão. Esse grupo de caça, o Sentapua, quando ele esteve em operação lá,
chegou em outubro, né, foi até abril. Ele realizou apenas 5% das ações. E ele foi responsável por 85% da destruição de depósitos de munição, 36% de depósitos de combustíveis, 28% das pontes e 15% dos veículos motorizados. Por essa performance excepcional, vale fazer um parênteses, né? Os aviões de Sentapua sempre eram aqueles que voltavam mais castigados, com mais perfuração de bala, com mais perfuração de granada. Esse pessoal era o mais agressivo do 300º, 50º Fighting Group americano. Por essa ação, eles receberam essa condecoração azul aí, que eles poderiam exibir no uniforme. Essa daí é a Presidential Unit Citation, é a mais alta condecoração da aeronáutica americana e do exército também para grupos, né? E aí está dito, for extraordinary heroism in action against an armed enemy on after 7 December. Quer dizer, o excepcional heroísmo. Só 3 grupos de aviação no mundo, aliados, ganharam essa condecoração. 2 da Austrália e 1 da Sentapua. Quer dizer, a Sentapua, ela voltou coberta de glórias. Né? Próximo. Próximo, Vagnão. Aí, nós podemos dar uma olhada, né, no Sentapua. Embaixo à direita, tem um piloto, né? Eu acho que esse é o Rui Moreira Lima. E à esquerda tem um avião faltando meia asa. E esse que está com essa capuz, um tipo de bataclava, é o Canário. O Canário, no mergulho, no ataque de mergulho, ele, na hora que sobe, ele bate numa torre, ele perde metade da asa. E o pessoal falou para ele pular, e ele não pulou. Falou, vou levar o avião. Então, ele volta com o avião para a base, só com uma asa e outra metade. E o Canário, quando foi para a guerra, ele tinha 17 anos, ele não tinha carteira de motorista. E entregaram para ele um P-47 Thunderbolt de 2.600 cavalos, carregado de bomba e carregado de metralhadora. Então, esse é um caso assim excepcional de pilotos que, na verdade, eram o que tinha de melhor no Brasil, né? Que tinha de melhor para ele, por isso que surpreendeu. Próximo. Primeira divisão de infantaria, agora nós vamos para o que nós chamamos de FEB, né? Na verdade, é a primeira divisão de infantaria expedicionária. Ela foi criada primeiro, 5 de janeiro de 44. Né? E aqui já vai começar a primeira encrenca. O comandante da FEB foi o general João Batista Mascarenhas do Moraes, nomeado pelo Getúlio. Outro ponto de atrito. O Dutra queria ser ele o chefe da FEB. Né? Ele era o ministro da guerra. Mas o Getúlio nomeou o Mascarenhas, porque o Mascarenhas era muito chegado a ele. E todo o resto, todo o alto comando, tudo para baixo, foi o Dutra que nomeou, era o exército. Então, esse também foi um outro ponto de atrito entre o Dutra e o Getúlio Vargas. Quando nós olhamos aqui as companhias, os batalhões, a gente vai ver que a chefia do Estado-Maior, que é quem faz a estratégia militar, era o general Floriano de Lima Breiner, e o Castelo Branco era tenente-coronel. O Castelo Branco era extremamente inteligente, extremamente competente, mas tinha uma relação péssima com o Breiner. Péssima.
O Breiner, ele era muito rígido e de certa forma, ele exigia muito na relação com os americanos. E o Castelo já era mais flexível, ele atendia mais, então havia aí um ponto de discórdia. A primeira divisão de infantaria, ela vai se reportar ao general McClark, que era o comandante do Quinto Exército. Na verdade, ela se reportava ao quarto grupo do general Williams Crittenberg, e o Crittenberg se reportava ao Mark Clark. Tá? Então, ela estava no quarto grupo do Quinto Exército Americano. Aqui na foto em cima, a gente tem o Mascarenhas no meio, embaixo tem o Castelo, o Mascarenha e o De Gaulle. Próximo. O Brasil enfrentou grandes dificuldades no recrutamento. Primeiro, que aquele pessoal que queria ir para a guerra, tal, aquele negócio todo, né? Pessoal na Praça da Sé, tal, não apareceu ninguém. Os voluntários só apareceram 2.500 voluntários, dos quais só foram utilizados 1.200, né? O, o Dutra, não, o Vargas, uma vez conversando com o Franklin Roosevelt, ele dizia que ele queria mandar 100 mil, uma tropa de 100 mil soldados. Eu não sei se foi um blefe, provavelmente foi um blefe, porque o Brasil teve enorme dificuldade para juntar 25 mil soldados. Começou pelas exigências americanas. Para ser incorporado no exército americano, você precisava ter 26 dentes naturais, 1,65 m de altura, 60 quilos e 5 anos de escolaridade. Aí matou, aí não tinha ninguém. O Brasil não tinha ninguém para mandar. País muito pobre, atrasado. O índice de analfabetismo era 60%. Para ser mais preciso, 56,7% na média. Quando descia na escala social maior era o analfabetismo. E aí tiveram que abrir, fazer concessões e aceitar até, segundo dizem, 30% de analfabetos. Como demorou muito entre a criação da FEB para o embarque da FEB, havia muito descrédito. Então diziam que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil ir para a guerra. Por isso que o símbolo do Brasil, da FEB, é uma cobra fumando, né? Havia muito. O brasileiro não sabia o que era a guerra, não tinha a menor ideia, achava que o pessoal lá ia passear, entende? Então, foi muito complicado. Muitas corporações públicas caíram fora. Então, tinha lá um determinado prestador de serviço público, falou, olha, não pode ir ninguém, porque se for alguém, vai parar o serviço público, vai parar isso. Eu não estou querendo nominar, né? Obviamente, mas se mandar alguém do nosso grupo, vai parar, não vai ter, olha, vai dar um problema. Quem conhecia algum general conseguiu de algum jeito se safar. O próprio pessoal do Exército não era todo mundo que queria ir, porque, na verdade, eles não acreditavam que o Brasil ia para a guerra. E também eles achavam que aquilo não era nem medo de morrer, mas eles achavam que ia atrapalhar a vida deles. Eles eram servidores públicos, estavam lá tranquilo, para que eu vou lá? Enfim, ninguém queria ir. O treinamento foi muito deficiente. Houve uma briga entre o Dutra
e o exército americano, porque o exército americano não mandava as armas, querendo que o Brasil utilizasse as armas para treinamento. E o Dutra não liberava as armas para forçar os americanos a enviarem as armas. Então, o Brasil não treinou muito tiro de rifle, a coisa foi meio assim, muito mal gerenciada, né? Os treinamentos foram num local equivocado. O treinamento foi na Baixada Fluminense, em Jericinó, na base militar de Jericinó. O Brasil ia lutar nas montanhas, ele tinha que ter treinado na Serra da Mantiqueira. Mas tudo isso fazia parte de um país atrasado, um país que não tinha muitos recursos, né? E para piorar, aquilo que tinha sido acertado nos acordos de Washington, os Estados Unidos também não cumpriu tudo, mandou equipamento obsoleto para o Brasil. Lá nos acordos de Washington, o Brasil deveria receber os rifles M1 Garand, que era semiautomático, esse rifle aqui de baixo. Você tinha 8 tiros automáticos, você acionava o gatilho, você dava 8 tiros em seguida. Eles mandaram para o Brasil um rifle confiável, tal, mas ele era de 1903, o rifle. Era de ferrolho, tá aí, a setinha está mostrando o ferrolho. Então, você dava um tiro, levantava o ferrolho, puxava para trás, expelia a cápsula, você empurrava para frente e abaixava o ferrolho. Esse tipo de rifle levava o cartucho só de 5 balas, e era um rifle que toda vez que você puxava o ferrolho, você perdia a mira. Você mirava, dava um tiro. Aí você tinha que levantar o ferrolho, puxar o ferrolho, empurrar o ferrolho, baixar o ferrolho. E no Garand, você só acionando o gatilho. Então, os Garand só foram entregues para as forças americanas. Ninguém ganhou o Garand, só os americanos. Mas isso estava nos acordos de Washington, que não foi cumprido pelos americanos. Okay? Próximo. Próximo, Vagnão. Aqui tem um mapinha, e aqui é outro detalhe, né? Você tem na Sicília, aqui embaixo, o quinto exército americano e o oitavo exército americano. Vocês se lembram que na primeira apresentação eu falei que o Brasil estavam pensando em mandar o Brasil para as ilhas portuguesas? Acontece que no meio de 43 caiu o exército alemão no norte da África. E grande parte dele fugiu para a Itália. Então, aquele exército treinado, aquele exército de ponta, né, treinado pelo Rommel, o grande Rommel do norte da África, veio para a Itália. Estão aí. Né? Então, nós temos aqui a setinha verde, que era a primeira linha de defesa dos alemães, a setinha amarela, que é a linha gótica, a segunda linha de defesa dos alemães, e a setinha vermelha é onde o Brasil veio atuar. O Brasil veio aqui para atuar. Né? Se vocês olharem aqui embaixo, quando que o quinto exército e o oitavo exército inglês chegou na Sicília, está lá a data, 10 de julho de 43. Caiu a África em 43, eles vieram para cá, no meio do ano, né? Acho que foi em maio de 43. Se vocês olharem o Brasil aqui em cima, Pisa do lado, agosto de 44. Isso mostra a dificuldade que era a Itália. O exército americano levou de 43 de julho um ano para chegar na linha gótica. Um ano. Tá? Quem estava lutando aí na Itália não era a juventude hitlerista, aqueles meninos. Quem estava lutando na Itália era o pessoal
os soldados do norte da África e veio o soldado da frente russa aí. Outra coisa, a primeira invasão dos aliados na Europa foi aí. A gente fala do dia D, não, que entrou na França lá. Tá. Aquilo foi em junho de 44. Os aliados chegaram aqui, na Itália, em julho de 43. Então o Hitler mandou para a Itália. Ele tinha uma parte na frente russa e mandou aqui para a Itália gente muito competente, soldados muito preparados. Então a Itália não era aquela moleza que eu estou falando, não, vocês vão para a Itália, vai ser um banho lá. Não era, não era. E amarelinho aqui, se você pegar a linha verde aqui, está aqui, Gustav Line, né? Você desce até embaixo, tem Cassino, tá lá, e amarelinho, Cassino. Esse é o famoso Monte Cassino. Monte Cassino, gente. O exército alemão teve 20 mil baixas e o exército aliado teve 50 mil baixas. Então a Itália não era o que o brasileiro imagina, você vai para a Itália, vocês vão lá, vão passear, vão comer pizza. Nada disso. Aqui era uma pedreira aí. Próximo, Wagner. Bom, o primeiro regimento saiu de São Paulo, né, no dia 2 de julho, foi para a Itália, chegaram em Nápoles. E de Nápoles não tinha caminhão para levar, não era caminhão. Eles subiram numas lanchas, daquelas lanchas de desembarque, e foram de Nápoles até Livorno, pelo mar. Muito desconfortável, né? Muita gente, tudo aquilo apinhado, muita gente com problemas ali, aquele barco batendo, era uma lancha de desembarque. A primeira reação dos americanos não foi muito boa, não. Não foi muito boa, porque eles não conheciam o exército brasileiro. Eles sabiam que era um exército novo, jovem. As pessoas não tinham muito treinamento. Mas tinha um detalhe, e aí está a importância da FEB. O fato de 25 mil soldados brasileiros ter ido para a Itália livrou 25 mil soldados experientes, americanos, franceses, para irem para a França para ajudar o pessoal que tinha desembarcado no dia D, que foi dia 6 de junho de 1944. Aquele, tem filme, está cheio de filme, né, de guerra, o pessoal, os soldados, depois que eles desembarcaram na França, eles desembarcaram 190 mil soldados, eles precisavam de reforço. Então, eles tiraram 100 mil soldados aqui da Itália para mandar lá para a França, para poder apoiar o pessoal do dia D. Então, tinha exército aqui do Paquistão, né? Trouxeram gente do Paquistão, gente da Índia, né? Para poder suprir esses 100 mil soldados. Tinham 3 divisões do exército francês inteiro que foram deslocadas lá para a França. Então, não é que o Brasil não teve importância na guerra, ele foi muito importante, porque permitiu que tropas fossem para lá. Tem outro detalhe também, que o Stalin estava furioso com os aliados. Por quê? Porque quando Hitler, em 41, deflagrou a Operação Barbarossa em cima da Rússia, o Stalin pedia, pelo amor de Deus, para abrir uma nova frente de batalha na França. Por quê? Porque para dividir o exército alemão. Ele falava, o exército alemão inteiro está aqui na Rússia. Não é? Não era inteiro, porque tinha uma grande parte na Rússia e outra parte estava na Itália.
Então, era importante a ação dos aliados na Itália para assegurar uma parte substancial do exército alemão ocupado ali, para não ir atrapalhar a invasão. Vocês entendem? Isso é a estratégia militar. Quanto mais frentes você abre, mais você dilui o exército inimigo. Então, foi muito importante o Brasil aí na Itália. A Itália era uma torre de Babel. Tinham mais de 20 nações lutando pelo lado dos aliados. Tinha os gregos, tinha o exército judeu, tinha o exército indiano, tinha do Paquistão, todas as colônias estavam aí lutando. Né? E Monte Cassino foi um horror, teve 75 mil baixas lá em Monte Cassino. Em cima tinha uma abadia, eles destruíram a abadia, não tinha nenhum alemão lá dentro das abadias. Foi erro, foi equívoco. O pessoal estava meio, assim, não estava muito, muito bem da cabeça ali em Monte Cassino. Foi muito. E o general Mark Clark, ele era muito contestado. Ele teve problemas. Teve um episódio em Roma que foi trágico, entende? Ele não era um cara assim. O único mérito dele é ser amigo pessoal do Eisenhower. Esse era um mérito, ele tinha esse mérito, mas ele era muito. Se vocês quiserem, só por brincadeira, entra na internet e põe lá the 20 worst generals of World War II. Os 20 piores generais. Você vai ver quem está em quarto e quinto lugar lá. Vocês vão ver quem está lá. Os top são os franceses, que entregaram a guerra para os alemães, mas o McCarthy está lá. Isso de gente especializada, não é minha opinião. Né? Você entra em dois, três, quatro sites de analistas militares, tal, tá lá. Ele foi um dos piores generais da Segunda Guerra Mundial. E o Brasil que é com ele. E havia um clima de rivalidade entre os americanos e os ingleses. Eles estavam apostando uma corrida. E o Brasil no meio desse imbróglio todo. Imagina a dificuldade. Próximo. Vamos lá, Vagnão. Olha, está aí onde o Brasil desceu em Nápoles e ele vai até Livorno. Ele vai de lancha, batendo. O barco foi batendo aquilo, todo mundo enjoado. Foi bem penoso. Próximo. Vamos lá, Vagnão. Bom, o Brasil começou, treinou. O Brasil foi visitado por Winston Churchill, dia 14 de. Dia 18 de agosto, Winston Churchill foi passar a revista no Exército Brasileiro. Ele era importante, ele tinha um papel a cumprir lá. Tá? E aí eles começaram no baixo terreno, ali embaixo, tal, ali estava mais tranquilo. Aí foi liberando uma série de cidades, prendendo alemães, tal, tal, tal. Em setembro, foi embarcado o 11º Regimento e o primeiro, que era Rio de Janeiro e São João del Rei. 22 de setembro, chegaram em meados de outubro. Né? Bom, em virtude do bom desempenho do baixo terreno, a FEB foi para a linha gótica. O Brainerd foi totalmente contrário. O Brainerd falou, não, nós não estamos preparados, nós não podemos ir, a linha é muito grande, são 20 quilômetros, nós não temos gente para cobrir esses 20 quilômetros. Mas eles foram. E, como não tinha gente, o Mark Clark ordenou o transporte daqueles regimentos recém-chegados, sem o devido treinamento lá, também para lutar. O Mark Clark, ele tinha um lema, Bologna before winter. Bom, resultado, fizeram 4 ataques ao Monte Castelo, foi um fracasso, morreram 300 soldados, centenas de feridos, né?
E aí surgiu o maior atrito entre o Crittenberg e o Mascarenhas. Mas o Mascarenhas, tem muita gente que fala mal do Mascarenhas, mas o Mascarenhas foi muito bem. Ele era muito equilibrado, ele foi muito bem, o Mascarenhas, muito bem. O Brasil não estava lutando contra a juventude hitlerista. Tratava-se de soldados experientes de Rômel e da frente russa. E lá foi a primeira invasão dos aliados em 43. A coisa lá não estava fácil na Itália, estava muito pesado. Próximo. O Brasil, aqui tem o mapinha, tem Livorno, onde o Brasil chegou, né? Aí ele foi avançando e a base do Brasil era essa setinha vermelha, Passo de Futa. E daqui ele tentava tomar Monte Castelo, ok? Bolonha estava lá em cima. É interessante que aqui tem uma rodovia que saía de Pisa e ia direto para Bolonha. Ela era a Via Porretana, a famosa Via 64. E o Brasil tinha que liberar essa via para os aliados irem até Bolonha. Bolonha era um importantíssimo centro ferroviário. E, além do que, de Bolonha, eles bombardeavam a subida dos ingleses. Então, se não tomasse Bolonha, os ingleses não passavam. Um canhão, a gente é leigo, né, mas vale a pena falar. Um canhão de 88 milímetros, ele vai a 8 quilômetros, o tiro dele. Então, o tiro vem, você nem sabe de onde que vem o tiro. São 8 quilômetros que ele viaja. Na vertical, ele chega quase a 10 mil metros. Então, um canhão de 88 milímetros, que é o canhão mais famoso alemão, ele era fabricado, inclusive, pela Krupp, a Rheinmetall e Krupp, tá? E ele era usado tanto em tanque de guerra, como artilharia antiaérea e como artilharia terrestre. Então, para os aliados passarem por essa via porretana, você tinha que aniquilar a artilharia que vinha de Montese, que vinha de Monte Castelo, que vinha de Zoca, porque os alemães estavam aí, eles estavam com tudo planilhado, sabiam o ângulo, sabiam os graus, sabia tudo, era só falar, tem um caminhão não sei aonde, pá, o cara já tinha na planilha, ele não precisava ficar calculando. Entende? Eles estavam aí, eles estavam aí. Próximo. Agora, agora vai dar um nó na cabeça de vocês. No dia 16 de dezembro, o general Truscott substitui o McClark. No dia 1º de janeiro, a febre é extinta. E no dia 13 de janeiro, chega a 10ª Divisão de Montanha, uma divisão de elite dos Estados Unidos, treinadas no Texas. Agora complicou tudo. Então, você começa a pensar, bom, se o Mark Clark ia sair dia 16 de dezembro, por que que ele forçou o Brasil fazer um ataque ao Monte Castelo com chuva, com névoa? A divisão de blindagem americana não conseguiu subir o morro, sem artilharia e sem o Senta-Pua, porque ninguém enxergava nada. Por que que ele mandou no dia 12 de dezembro? Tá lá, tá na transparência anterior. Dá uma volta, volta um pouquinho aí, Wagner, para a gente olhar. Volta mais. Volta um pouquinho mais. Uma. Tá aí. Novembro, Crittenberg força 4 ataques ao Monte Castelo. Não é?
Em dia 12 de dezembro, um novo ataque sob comando do Mascarenhas. Muita chuva, sem apoio de aviação, de artilharia, não podia atirar porque ia acertar o brasileiro, ninguém chegava a nada. E a divisão de blindados, o primeiro blindado explode e os outros blindados que vinham atrás recuam, porque o blindado não pode ficar parado. Se ele ficar parado, ele é atingido, ele está sempre em movimento. E o Klittenberg, ele tem uma briga feia com o Mascarenhas, mas o Mascarenhas foi muito hábil, disse que ia responder por escrito, e respondeu, fez um relatório sobre isso daí. Vamos em frente, Wagner. Mais um. E por que o Mark Clark insistiu nesse ataque? Volta. Porque o Mark Clark era uma pessoa extremamente vaidosa, na minha concepção. Estou pensando isso, mas por quê? Ele sabia que ia chegar à 10ª divisão de montanha. Por que que ele fez isso? Porque ele queria entregar alguma coisa para o Truscott. Na verdade, ele foi demoted, né? Demoted. Arranjaram uma outra função para ele e falaram, Mark Clark vai fazer aquilo lá, agora eu vou botar um general aí, um outro general, um super general, que era o Truscott. Então, na verdade, além de todos os problemas da FEB, ela foi vítima do Mark Clark. Já que a gente vai estourar o tempo, vamos relaxar. O Mark Clark em Roma, quando os ingleses, quem desce na Sicília, gente, é o Patton, General Patton, não é? Montgomery inglês, eles são generais gigantescos. E aí deram uma função para o Mark Clark. Falaram, Mark Clark, você vai descer abaixo de Roma, em Anzio, e você vai cortar a retirada dos alemães. Os alemães não vão subir, não vão reforçar as linhas lá em cima, nós vamos encaixotar os alemães aí. Sabe o que o Mark Clark fez? Isso é famoso. Ele virou à esquerda e entrou em Roma, que nem Júlio César. Foi aclamado em Roma, e os alemães todos passaram e foram lá para cima, para a linha gótica, esperar os brasileiros, esperar quem estava lá. Os ingleses ficaram alucinados com o Mark Clark. Ficaram alucinados, porque ele tinha recebido instrução. Então, Mark Clark era um cara problemático, mas era amigo do Eisenhower. Bom, outra coisa, por que que a FEB foi extinta 1º de janeiro, gente? Isso é surreal. Né? Teve uma reunião, eu pesquisei, procurei, falei, mas tem que ter um decreto-lei para extinguir a FEB. Não tem. Teve uma reunião com o Dutra falou, não vai mais ninguém da FEB, nós não vamos convocar mais ninguém. Por isso é que o pessoal da Sentapua ficou sem piloto. Por que que o Dutra fez isso? Porque ele não, quer dizer, tem várias teorias. O Dutra disse que ele fez isso porque ele não queria que a FEB fosse usada com fins políticos. Eu discordo. Eu acho que o Dutra fez isso, os políticos, o Vargas também, porque na hora que chegou aqui no Brasil a notícia que tinha 300 mortos, centenas de mutilados, feridos, a população não sabia, falou, mas como? A guerra é isso na Itália? O que está acontecendo? Aí começou a aparecer. Aí o Breiner foi chamado para dar explicações. Então, eu acho que essa extinção verbal da FEB, eu procurei para ver se tinha decreto-lei, mas nos meios do pessoal que estuda sabe que teve essa reunião. Ele falou, bom, a FEB está lá, o que está lá, e não vai mais ninguém. Então vocês ficam tranquilos, que eu não vou convocar mais ninguém. E não convocaram mais ninguém para ir. Entende? Foi uma forma dele se livrar do ônus da má preparação da FEB. Né? E para gravar o Mark Clark, no dia 13 de janeiro, na primeira semana de janeiro, chega na linha gótica o Cadillac. O Cadillac.
a Força Especial Americana, a 10ª Divisão de Montanha, que foi selecionada a dedo entre escaladores, alpinistas, pessoal especializado em montanha. Era o mais alto grau de educação do exército americano. Top, top. Era um Cadillac. E chega a divisão de montanha. Aí eu pergunto, será que o Mark Clark não sabia? Quer dizer, é complicado isso, né? A gente fica imaginando as coisas, né? Não posso afirmar que ele fez de má fé, que fez por orgulho, mas pelo que ele fez em Roma, leva a concluir que ele poderia, eu acho que ele estava querendo entregar alguma coisa que ele não estava conseguindo entregar. Bom, a dureza do inverno, a febre dormia nos foxholes. Foxholes eram os buracos de raposa na neve. Eram uns buracos cheios de palha e eles dormiam lá dentro. Teve várias amputações por gangrena, né? Aquele frio menos 20 graus abaixo de zero, né? E eles mantinham contato, eles mantinham o combate com pequenos grupos alemães, e eles reconheceram o terreno. Então, esse sofrimento da febre criou resiliência. Isso ninguém entende o que aconteceu lá. A febre cresceu. Quer dizer, os governantes abandonaram a febre, mas a tropa não abandonou o Brasil. A tropa cresceu, se juntaram com a 10ª Divisão de Montanha e houve uma transformação geral, né? A 10ª Divisão de Montanha era o Ariete e os flancos eram cobertos pela FEB. E eles, então, no dia 19 de fevereiro, já com uma outra orientação, com o Truscott e tal, mudou tudo. A 10ª Divisão de Montanha neutralizou Monte Belvedere e Gorgolesco. A linha gótica, a outra linha, as linhas que os alemães faziam, era uma teia de aranha. Cada ponto era protegido por vários pontos. E esse ponto protegia outros pontos. Então, você tinha que buscar o nó mais fraco para ir eliminando e destruindo a rede. Então, o pessoal do Belvedere e do Gorgolesco bombardeava o pessoal que subia o castelo. Então, foi feita uma estratégia bem feita. A 10ª Divisão de Montanha neutraliza o Monte Belvedere e no dia seguinte o Sentapua entra em ação. O Sentapua bombardeia vigorosamente o topo do morro, destrói tudo, destrói caça-mata, destrói trincheira, destrói equipamento. E no dia 21 de fevereiro, cai a resistência alemã em Abetaia e às 17h20 a FEB assume definitivamente o Monte Castelo, né? O que pouca gente entende ou sabe é que a FEB, na verdade, mais da metade da FEB era civis, não eram militares. Era pessoal que vinha da reserva e pessoal que era convocado. Era agricultor, farmacêutico, era pessoal do comércio. O Brasil, nessa época, 60% do Brasil vivia no campo. O Brasil era um país agrícola, então ia muita gente do campo, foi para a guerra. Então, nesse momento, a FEB era uma expressão da cidadania do país. Você tinha soldados, tinha civis lutando juntos. Próximo. Aí está a FEB, de um lado, soldados brasileiros, e a 10ª Divisão de Montanha. A 10ª Divisão eram esquiadores, podiam lutar na neve, né? Era uma tropa de elite americana que foi treinada para lutar nas montanhas. Próximo, Vagnão. Aí,
O próximo objetivo seria Montese. Montese, aí aconteceu o seguinte: o Brasil parou em Monte Castelo por quase um mês, porque ele estava esperando o avanço das outras linhas. Tinha os ingleses, tinha os americanos, a linha era longa, então ele tinha que esperar equalizar a linha para seguir o ataque. No dia, no dia 2 de abril, há uma reunião do alto comando e fala: nós vamos disparar a Operação Grape Shot. A Operação Grape Shot foi a ofensiva da primavera. Agora nós vamos varrer os alemães da Itália. Então, coube ao exército brasileiro ir para Montese. Próximo. Montese é essa cidadezinha simpática, e ela estava fortemente armada. Quem lutou aí foi a primeira DI, a primeira divisão de Infantaria Expedicionária Brasileira, mais os seus blindados leve M8 Greyhound. O M8 Greyhound é esse blindado que está aí fora, aí embaixo, né? Isso era uma habilidade muito leve, feito pela Ford, tinha 110 HP, menos que uma SUV hoje em dia, e ele era tão frágil que eles tinham que pôr saco de areia no fundo, porque se pegasse uma mina, explodia todo mundo dentro desse blindado. E punha os sacos de areia em volta também, porque dependendo do calibre do tiro, a bala passava. A gente vê que o artilheiro fica muito exposto, né? Mas é o que os americanos deram para o Brasil. Eles venderam muito disso aqui, muito, porque era um negócio quebra-galho. Ele era 6x6, tinha tração da 6 rodas. Bom, e eles iam lutar contra, e tinha uma divisão de blindados pesados americana, junto com o Brasil. Blindado pesado era só o americano que pilotava. E eles foram lutar contra a aqui, 14ª Divisão Jäger de caçadores, do general Hans-Joachim Hellert. Todos não era a juventude hitlerista que estava lá. Eram todos soldados muito calejados, com um psicológico muito bom, precisava ter psicológico muito bom. E o objetivo era expulsar os alemães de Montese. Bom, o 8º Exército Britânico estava com enorme dificuldade para avançar. Enorme. E essa era uma batalha que o Brasil nunca tinha lutado, era uma batalha urbana, casa a casa. Próximo. Próximo, Wagner. Bom, não vou entrar nos detalhes, mas quem lutou aqui foi o regimento de Minas Gerais, porque eles revezavam, né? Tinha um lugar chamado Depósito de Pessoal, então o pessoal de Monte Castelo desce e o pessoal de Minas Gerais subiu. Aqui, nessa luta, foi a luta mais sangrenta do Brasil. Por quê? Porque aí era muito chave para os alemães. Se Montese caísse, eles iam liberar a Rota 64. Bom, o Brasil, a gente pode olhar a fotografia, a quantidade de tiros da parede das casas, estelhamento, tudo isso, né? O Brasil, no primeiro dia, tinha muita mina, muita mina, tá? Muito campo minado, muita gente perdeu o pé, perdeu a perna, né? E os que mais foram atingidos foram o pessoal, os chefes de grupos.
os tenentes, né, pessoal graduado, os sargentos, porque eles iam na frente do pelotão. E na batalha urbana, eram os que primeiro recebiam os tiros. Tá? E aí, no segundo, os alemães fugiram para as encostas, fugiram. E o Brasil tomou a cidade no primeiro dia. Mas ele não sabia que os alemães tinham uma artilharia escondida nas encostas. Então, nesse dia, no segundo dia, o Brasil recebeu, o Montese recebeu 64% dos tiros de canhões das 4 divisões que estavam lutando lá, em toda a linha. Foram disparados 2.800 morteiros, 1.800 foram em Montese. Bom, aí o Brasil responde, continua lá tal, e os alemães fogem. Mas as consequências não foram leves. Próximo. Das 1.121 casas, 833 praticamente foram destruídas. Morreram 189 civis, o Brasil teve 430 baixas e os alemães 497 baixas. Aí vocês estão vendo a destruição da cidade e o Brasil, a FEB, entrando com os Greyhound, que era o blindado leve que o Brasil tinha, na cidade, sendo saudado pela população. Com isso, com a queda de Montese, ficou praticamente liberada a rota para Bolonha, próximo. A partir de Montese, o Brasil se desloca para Zoca Vinhola, e ali tem Formigene, né? Mas aí aconteceu um negócio muito, muito diferente. O Krittenberg requisitou os caminhões de transporte de tropas, porque ele queria levar a 10ª divisão para Bolonha. E ele não tinha caminhões suficientes. Então, uma grande parte dos caminhões que transportavam a infantaria foram entregues para a 10ª divisão de montanha. E o Brasil ficou assim, meio a pé ali, tá? Aí acontece o seguinte, foi solicitado aos americanos licença para o Brasil se deslocar para, para o oeste, porque havia informação que havia algum tipo de atividade dos alemães na região de Parma, onde é a setinha vermelha. E o Brasil meio a pé. Próxima. Bom, aí agora lá em Parma vai ter a famosa Batalha de Collecchio Fornono di Taro. Vamos olhar quem participou aqui. Brasil, a Elo, que você já sabe, que são os aviões que orientam os tiros, 2 divisões de tanques pesados americanos e uma divisão de partigiani. Eles, provavelmente, eu pressuponho, foram eles que deram a dica para o Mascarenhas. Falou, ó, tem alemão lá. Eles estavam. Embaixo nós temos uma foto de um partigiano. E em cima, a bandeira do Battaglione Arditi del Popolo, Sezione de Civitavecchia. Aí nós vamos voltar aí já. Os alemães, que eles não sabiam quem estava lá. Tinha noção, né? Mas sabia. Lá tinha a 148ª Divisão de Infantaria da Wehrmacht. Wehrmacht era o top dos soldados alemães.
tinha a 90ª Divisão de Panzergrenadier, era uma divisão blindada de ataque, né? A 29ª Divisão Waffen-Grenadier SS. Aqui já complicou, né? Waffen-SS era o pessoal da SS. Schutzstaffel, que eram os caras que faziam o serviço sujo, né? Tem uma história aqui que todos os comandantes da SS foram condenados à forca, né? Tinha uma divisão de Bersaglieri, italiano, e uma divisão alpina de Monterosa. Mas aqui tem duas bandeiras esquisitas. Tem a bandeira do Arditi del Popolo e embaixo tem uma bandeira italiana com uma águia. O que era isso? Vou explicar. Quando os aliados entraram na Itália, entraram na Sicília, o rei demitiu Mussolini. E o Mussolini ficou preso lá era um hotel lá na montanha e tal. E aí, em 43, isso, o Hitler foi lá e resgatou o Mussolini e colocou o Mussolini no posto de novo. E reforçou tudo, as linhas, etc. e tal. E o Mussolini fundou uma nova república, que era a República Social Italiana. Essa águia aqui é a águia alemã. Então, aquele governo, o segundo governo de Mussolini, era a tal República Social Italiana, né? E ali ele era agora um ditador fantoche dos alemães. Agora, essa bandeira aqui de cima, Arditi del Popolo, eu coloquei em destaque, porque eu acho que a maioria de vocês sabe, mas é um machado que é o Arditi del Popolo. Arditi del Popolo são os ousados, os audaciosos do povo, né? Cortando um machado. Um machado. Esse machado aqui é um machado romano, que ele é constituído de várias varetas e amarrado com uma corda. Aqui está estilizado, né? E tem um metal na ponta e tal. Esse machado era o símbolo da autoridade romana. O juiz romano, ele andava com um militar romano, e esse militar romano tinha esse machado com o cabo constituído de varetas. Significava que o coletivo era mais forte do que o individual. Várias varetas juntas era mais resistente que uma vareta. Só que esse machado chamava-se fascio, fascio, e era o símbolo do partido fascista, que vem de fascio, vem desse machado. Então, essa bandeira significa que o batalhão Arditi del Popolo, cortando o fascismo na Itália. Essa que era a simbologia. O machado chamava-se fascio, e esse machado era o símbolo do partido fascista, de Mussolini. É por isso que está isso aqui. Bom, o que aconteceu foi que, quando o Brasil soube que tinha atividade lá, ele manda o capitão Plínio Pitaluga com os Greyhound M8 Greyhound, e alguns caminhões com um pouco lá de infantaria, falou, vai dar uma olhada lá. Então, no dia 26 de abril, ele tem contato com a 90ª Panzergrenadier lá na cidade. Eles entraram na cidade e, no meio da cidade, encontraram esses alemães lá. E aí começou o tiroteio. Próximo. Magnão, bom, não, tudo bem, tá ótimo, tá ótimo. Tenho aqui escrito aqui. Está cobrindo um pedacinho, mas tudo bem, eu tenho aqui. Aí o Pitaluga segura os alemães ali e ele pede imediato reforço. E o Zenóbio, que ele era um acelerado, esse general Zenóbio era um acelerado. Ele não tem caminhão.
Então, ele tinha 12 baterias de artilharia, ele pega os caminhões de 10 que levava munição, levava mantimento, tira tudo, encheu de pessoal da infantaria e ele montou um tipo de uma ponte rodoviária entre Vinhola, ali, aquela região que ele estava, e Coléquio. E começou a mandar gente. Então, quando o Pitaluga segurou por meio-dia os alemães ali, quando foi 18 horas, tá chegando o exército, né? A primeira leva de infantaria já foi tomando lugar. Quando chega o início da noite, começam a chegar os blindados americanos e quando de madrugada, começo da manhã, chega a artilharia do Cordeiro de Farias. E aí começa o bombardeio, né? Começa o bombardeio, tiro para todo lado. E aí o exército brasileiro teve muito bom senso. Mandou chamar. Wagner, surgiu uma coisinha aqui na minha tela, não sei o que que é isso aqui, eu não consigo. Não sei aqui. Ah, vou fechar, achei já. Ah, Ah, tudo legal, bem? legal, Ok. ficou. Quando chega esse horário aí, né, meio-dia do dia 27, ele manda, arranja um padre de uma sociedade, de um local, uma cidade ali perto, e fala, ó, você vai lá e fala com os alemães, fala que vai morrer todo mundo. O índice de baixa era uma baixa de um brasileiro para 10 alemães, estava assim o rate era esse. Né? Falou, ó, nem o Sentapu ainda foi acionado, a hora que chegar o Sentapu aí morre todo mundo. Bom, os alemães, a percepção que eu tenho é que eles não tinham ainda autorização, então eles ficaram ali hesitando e não responderam. A mensagem falava: para poupar sacrifícios inúteis de vidas, intimo-vos a render-vos incondicionalmente ao comando das tropas regulares do Exército Brasileiro, que estão prontas para vos atacar. Estais completamente cercados e impossibilitados de qualquer retirada. Quem vos intima é o comandante da vanguarda da divisão brasileira que vos cerca. Aguardo dentro do prazo de 2 horas a resposta do presente ultimato. Eles não responderam. Aí começa de novo o bombardeio vai no dia 27, no dia 28. No final do dia 28, chega esse Major Kuhn, portando uma bandeira branca, e ele fala: queremos aproveitar a oportunidade de nos render aos brasileiros porque sabemos que seremos bem tratados. Próximo, Vagnão. Próximo. Bom, aí, aí já estava o Mascarenhas, Mark Clark já estava lá, estava todo mundo lá, né? Queria saber o que estava acontecendo. Bom, aí, para surpresa, eram 15 mil soldados. Era uma divisão inteira de soldados alemães. Tinham dois generais, o italiano e um brasileiro, o Fetter Pico e o Mário Carlone, que era italiano, 2.500 viaturas, 4.000 cavalos, que eles andavam muito de cavalo nas montanhas, e 80 canhões. Ó, a primeira divisão de infantaria brasileira foi a única divisão a render em combate uma divisão completa alemã em toda a campanha da Itália. Em toda a campanha da Itália, ninguém havia rendido uma divisão completa alemã. Foi a FEB. Né? E essa foto é uma foto emblemática, essa daqui. Esse daqui é o general Fetter Pico, no momento que ele está enfiando a mão no bolso para entregar a pistola Luger dele para o comando brasileiro. Está lá no ombro o símbolo da FEB. Tá?
Esse foi um momento, assim, incrível, né? Todo mundo aí, estava todo mundo lá, né? E aí deu uma confusão muito engraçada, porque quem foi encarregado de levar o Frater Pico para o Comando Central, que eu acho que já estava em Bolonha, foi um general, Franconieri, brasileiro. E na hora que o Frater Pico viu o Franconieri, perguntou o nome, ele falou Franconieri. Ele falou, não, eu não vou me render para o exército francês, eu vou me render para o exército brasileiro. E aí foi uma confusão, porque tiveram que explicar para o Frater Pico que ele era descendente de francês, mas ele era brasileiro. O nome era Franconieri, né? Próximo. Aí, a partir de Fornoro, Colégio, a FEB vai se deslocando para o oeste até chegar em Susa. No dia. Aí vai passando por Turim, aí já era 2 de maio, já estava meio bagunçada a coisa lá, né? Os alemães já estavam fugindo, desesperados, Alexandria, foi tirando. E em Susa ele encontra o exército francês. No dia 2 de maio, os americanos declaram o fim das operações na Itália. Próximo. O que eu não podia deixar de falar é das enfermeiras brasileiras. Isso aqui foi realmente sensacional. Porque as enfermeiras, o exército não tinha enfermeira, era proibido, só podia homem. Mas os americanos, quando o Brasil falou, né, nós vamos, tal, não sei o quê, qual vai ser o corpo de médicos? Ah, vai, cirurgião, foram cirurgiões aqui, do HC, da USP, os melhores cirurgiões brasileiros foram. E falaram dos enfermeiros, falaram, não, desculpa, mas aqui nos Estados Unidos, enfermagem é uma coisa de mulher. Você pode ter o padioleiro, que vai buscar a pessoa ferida lá, né? Mas no hospital não entra homem para enfermagem, é só mulher. E aí o Getúlio não tinha, o Brasil não tinha. Todos a enfermagem eram homens. Então, ele criou às pressas, né? A turma escreve, a narrativa é outra, mas ele teve que criar às pressas, porque não tinha jeito, né? A Keri e a Kera. A Keri é o quadro de enfermeiras de emergência da reserva do Exército. Não tinha nada mais frágil que isso. Quadro de enfermeiras de emergência da reserva. Não eram funcionários do Exército. Aí eles selecionaram aí 61, tem lugar que fala 61, tem lugar que fala 67. E essas moças, elas estudaram na enfermagem do Ana Nery, no Rio de Janeiro, Cruz Vermelha, Escola de Enfermagem da USP e tal, né? E o que era foram 6 enfermeiras que foram treinadas nos Estados Unidos o transporte aéreo. No avião não havia médico, então a enfermeira era a autoridade médica dentro do avião. Qualquer problema ela tinha que resolver. As habilidades dessas moças eram um forte espírito cívico, tinham muitas filhas de militares, elas tinham um bom nível de escolaridade, muito superior aos enfermeiros, né? Algumas falavam mais de um idioma, e tinham uma grande capacidade de adaptação. E elas criaram os tais bilhetinhos. Isso aqui foi assim, uma surpresa, porque os médicos, a maioria eram americanos, eles não entendiam o que eram os bilhetinhos. Um dos grandes problemas soldado brasileiro ferido em combate era a questão da depressão, era a questão psicológica, porque nós não tínhamos o que se chama hábitos militar.
Somos uma nação pacífica, né? Todos sabem, a guerra civil nos Estados Unidos, a guerra de secessão, morreram 600 mil pessoas. Os Estados Unidos mandou 16 milhões de soldados na Segunda Guerra Mundial. Toda família tinha um soldado, toda família tinha um que tinha morrido. Quer dizer, era uma outra cabeça. A cabeça europeu, século XVIII, século XIX, século XX, tudo em guerra. E aqui não, o Brasil era um país pacífico. Então, essas moças, 19 anos, foram para a guerra, de família, moças de família. Mas elas criaram os bilhetinhos. Nós vamos ver os bilhetinhos mais para frente. As dificuldades eram superação do apego familiar, né, que era um negócio assim bastante. Já está terminando, estou olhando o relógio aqui, 9h24. A sociedade era ignorante, retrógrada, machista, havia malícia sobre o que elas iam fazer lá, a turma falava. Ah, vão para a Itália, tal, no meio de soldados, não sei o quê. Havia muita, muita ignorância. Elas não tinham o tal do hábito militar e tinham os novos protocolos americanos. O que acontece é que quando elas voltam, há uma total indiferença. E elas descem no porto e tchau. Não tinha lugar para trabalhar. Só em 1957, 12 anos depois, é que o Exército abre concurso para enfermeiras. Próxima página. Elas foram submetidas a um rigoroso treinamento físico, muitas sabiam atirar muito bem. A gente olha essa fotografia de cima à direita, a gente vê o comprometimento, o civismo, aqui embaixo. Estamos vendo aqui no avião, fazendo atendimento. E no meio tem a Major Elza Cansação Medeiros. Essa foi a primeira a se inscrever como voluntária. A Major Elza era uma mulher lindíssima, lindíssima, muito bonita. Ela arranjou um noivo americano que morreu na véspera do fim da guerra. Ele ligou para ela, falou: estou indo para cá, estou aí, vou te encontrar. Algum maluco soltou um tiro, não sei de onde, de canhão, explodiu em cima do jipe dele uma bomba. Ele morreu. Ela veio para o Brasil e falou: até logo, obrigado, e vai embora. Ela falava 5 línguas. Então, ela fez um concurso para o Banco do Brasil, a Major Elza, e ela, claro, entrou e arranjou um belíssimo emprego no Banco do Brasil. 12 anos no Banco do Brasil. Aí, o Exército abre inscrição para enfermeira. Ela largou o emprego no Banco do Brasil e foi ser enfermeira no Exército. Ela virou um ícone e ela, assim, foi a militar mais condecorada da história do Brasil. Tem um outro caso da capitã Altamira. Esse é incrível. A capitã Altamira, quando eles chegaram no Porto do Rio, falou: pessoal, tchau. Ela não se conformou. Então, ela organizou um desfile contra a ordem militar do Dutra. Ela já chegou, acho que o Vargas já tinha caído. Góes Monteiro, era proibido qualquer manifestação do pessoal da Segunda Guerra, da FEB. Ela vai contra a autoridade militar e elas organizam um desfile no Rio de Janeiro. As 67 enfermeiras desfilam no Rio de Janeiro, desafiando a autoridade militar. Essa Altamira, a capitã, ela montou um centro de pesquisa bibliográfica histórica em Batatais. Não tinha terreno, o prefeito jogava para o porão da escola, porão do teatro, não sei o quê. Aí o tiro de guerra deu um terreninho para ela
E ela, com dinheiro próprio, ela construiu o prédio. E lá, em Batatais, do lado do tiro de guerra, tem um centro de pesquisa e o Museu das Enfermeiras da FEB. Próximo. Vamos falar de coisa alegre? Está aqui nos bilhetinhos. Vou ler esse primeiro, não sei se vocês estão conseguindo ler. Então, todo dia de manhã, o soldado que estava sem perna, sem braço, sem pé, com o olho furado e tal, elas punham um bilhetinho na cabeceira deles. Né? Então, o primeiro, para que lembres das esfacteladas, eu não sei, deve ser alguma pulsão, sei lá, para que se lembre as esfacteladas aplicadas com boa intenção, Regina, dia 11 de abril de 45. Então, o soldado em depressão, com problema psiquiátrico, então ele acordava de manhã, ele via o bilhetinho. O outro lá da Isaura. Espero que se lembre de mim quando o chamava às 6 horas da manhã para tomar óleo mineral com hard candy, não sei o que é. De quem lhe deseja muito boa sorte, Isaura. Então, a Taveira, não, a Taveira não, Antonina mandou para o Taveira. Para você que é o mais levado de todos, as grandes amizades da Antonina. Então, com isso, elas faziam um tipo de trabalho psiquiátrico, pelo psicológico, o pessoal estava em depressão. Bom, próximo. Próximo, Magrão. Bom, o reconhecimento, aqui no Brasil foi meio complicado, né? Mas eu acho que o reconhecimento maior da FEB é no exterior, ficou no exterior, né? O Crittenberg, que foi um crítico feroz do Mascarenhas, no final, ele reconheceu, e ele não precisava ter falado isso. Você vê que o Mark Clark também faz uma declaração, mas é meio assim, né, protocolar, mas o Crittenberg não, ele fala o seguinte: estou orgulhoso de haver tido a primeira divisão de infantaria da FEB como parte do quarto corpo na Itália. Os feitos da FEB durante a campanha terão um lugar proeminente quando for escrita a história da Segunda Guerra Mundial, General Crittenberg. A FEB recebeu, os americanos foram muito generosos com a FEB, recebeu 6 DSC, que é a mais alta condecoração dos aliados, Distinguished Service Cross, 25 Silver Star, que é a segunda mais prestigiosa condecoração dos aliados, e 50 Bronze Star. Acima dessas medalhas, só a medalha de honra, Honor Medal, que é só dada para americanos. Essas daqui, todas, são dadas para americanos e para os aliados, são menores. Curiosamente, a FEB foi convidada, quase 60% de analfabetos, gente. Aquela bondade com que eles trataram os italianos, o pessoal do Alto Reno, o pessoal dos Apeninos, chamou a atenção dos aliados, né? Do alto comando aliado. E a FEB foi convidada para fazer a ocupação da Áustria. 2 anos, né, supervisionando a volta da Áustria à vida civil. A FEB. Quase 60% analfabetos. O que aconteceu? Não deixaram. Porque a FEB já estava extinta. Então eles não foram. Vocês imaginam isso? Que coisa incrível isso, né? Bom, o Cabo Pinto, eu fiz de propósito. Essa medalha aqui é uma Silver Star. Nós estamos encerrando já, hein, pessoal? E o Cabo Pinto, pela sua bravura, esse é o recorde jornal, ele lutou pelo jornal, talvez tenha sido menos, talvez exagero, mas foi 190 nazistas. Nazistas, soldado alemão, né? De altíssimo nível.
E ele conquistou a posição e manteve a posição a noite toda, lutando com esse pessoal. Bom, o Mark Clark entregou essa medalha para ele em novembro, ou 16 de novembro. 16 de novembro era o período do 7-1, né? Que o Brasil estava apoiando em novembro. Depois, em janeiro, o Dutra pulou fora, falou: não, a FEB está extinta, não tinha nada a ver com isso. É incrível, só no Brasil mesmo. Mas, enfim, esse soldado aqui, vocês podem perceber que ele é um afrodescendente, né? É óbvio, né? Ele era afrodescendente. A FEB foi a única divisão multirracial, perdão. A FEB foi a única divisão multirracial da Segunda Guerra Mundial. Pretos, pardos, brancos lutavam juntos. Então, negócio poderosíssimo isso daqui. Mas todas essas honrarias não pagam o carinho que o pessoal do Alto Reno tem pela FEB. E agora eu passo para o Wagner, 2 pequenos vídeos, rapidinho. A bola está com você, Wagnão, e encerro por aqui. Tem som, Wagner? Estamos sem som aqui. Espera aí, um minuto só. Eu vou fazer novamente o share aqui, mas... Aí. Tutto quello che avevano con le famiglie del nostro territorio. Ho 2 fratelli più grandi di me, io sono nato dopo la guerra per fortuna, ho 2 fratelli più grandi di me e fino a poco tempo fa avevo una madre che spessissimo mi raccontava dei fatti, degli eventi della guerra. Ebbene, quante volte mi ha raccontato dell'aiuto, della fratellanza, dell'amicizia dei brasiliani. Quando sono arrivati sono finiti gli stenti, i sacrifici, la difficoltà a trovare sufficienti alimenti per poter sopravvivere, per potersi sfamare, perché la popolazione, soprattutto nei territori a sud di Porretta, quindi fra Porretta e Pistoia, non avendo un terreno fertile, del terreno lavorabile per poter coltivare quel minimo per la sopravvivenza, erano in situazioni critiche, in situazioni gravi. I brasiliani condividevano tutto quello che avevano con le famiglie del nostro territorio. Queste sono notizie che io ho avuto di prima mano, quindi non le ho lette su libri o raccontati da altri, ma sono io, in prima persona, a poter esporli e dire a voi grazie di tutto cuore, di tutto quello che avete fatto per noi italiani e per noi abitanti dell'Alto Reno. Grazie. Grazie ai soldati brasiliani. Não, volta. Una sera se vengo la notte
Muito bom. Muito bom, Newton. Sensacional. Bom, se alguém tiver alguma Parabéns, pergunta, Newton. vou ter prazer em responder. Falar o quê? Muito Vocês bom. são tão bom. Valeu, Newton. Muito bom mesmo. Muito bom, parabéns. Muito bom. Eu tenho uma pergunta. Vamos. Fala. Como Fala, Tuta. que você sabe tudo isso? Desculpa, eu não entendi. Como é que você Como é sabe que tudo você isso? sabe tudo isso? Olha, é assim, é interessante porque a FEB, o Brasil não entendeu que a FEB, na realidade, ela foi assim, um exemplo de cidadania, porque a maior parte da FEB era civil, não era militar. Você tinha os comandos, os militares, tal, mas eu acho que 10 mil, 12, 15 mil eram civis. O exército é assim, né? Quem vai para a guerra são nossos filhos, não é. Você fala, não, porque o exército não tem essa quantidade de pessoas disponível para mandar para a guerra. Inclusive, na época, o Góes Monteiro, ele tinha um grilo com a Argentina. Ele achava que o Brasil ia ser invadido pela Argentina. Então, ele não liberava todos os soldados, né? Então, lá foi um grupo de soldados muito bons, muito competentes, talvez um pouco da deficiência da FEB. Em novembro, foi a pressa do Mark Clark de jogar o pessoal lá para cima do morro. E gente, era um exército que nunca tinha combatido, nunca tinha visto sangue. Ia pegar o pessoal que vinha da frente russa, do norte da África, que tinha lutado Primeira Guerra, Segunda Guerra, que tinha guerra franco-prussiana, quer dizer, eles tinham uma cultura, o hábito militar completamente diferente do Brasil, né? Então, quer dizer, então, o que aconteceu é que os arquivos secretos dos Estados Unidos, aqueles que iam ficar 50 anos, eles venceram mais ou menos em 95, 96, começaram a abrir os arquivos. E gente, pesquisadores brasileiros, uma nova geração, uma geração mais aberta, mais, né, tranquila, começou a acessar esses arquivos. Então, esse livro aqui, que eu vou mostrar, do professor Denison de Oliveira, isso aqui é uma enciclopédia sobre a guerra. Eu li o livro dele. Ele foi em Washington, pesquisou. O livro do professor Muniz Bandeira também, já falecido, ele morou 20 anos na Alemanha, ele pesquisou. Então, surge uma geração nova de autores que começam a olhar esses arquivos, a digitalização, a internet, e tudo isso começa a aparecer. Começa a Muito aparecer, legal. e tem uma grande bibliografia hoje a respeito, não é? E é isso aí. Essa é a FEB, esse foi o Brasil que lutou na Segunda Guerra Mundial. Muito legal. Berks. Tá, Maravilha. olha, tá no Olha, mudo aí. Berks Oi. é a Lix. Tudo bem? Boa noite. Muito Opa, tudo obrigada, bem? maravilhosa apresentação. Queria dizer Aham, que meu tio-avô foi contra-almirante da Marinha Brasileira e ele levava tropas brasileiras da FEB para a guerra. E tem um episódio que tem uma família da minha avó aqui de São Paulo que diz: Anitta, pelo amor de Deus, já dei o nome, leva a aham, carta para os nossos primos na Itália, né? Porque, claro, que tem gente sim, casado com italiano, a gente não é de aham, família italiana, mas sim, pediram para o meu tio-avô e minha avó pediu para ele levar as cartas dos italianos, dos primos casados com os italianos, aqui do Brasil para a sensacional. família da Itália. E ele levou. Isso é espionagem, podia ser.
As coisas incríveis. Muito legal. Então, Muito é, bom. é A coisa de Marinha, Brasil, faz parte desse relato, né? Muito E interessante. ele a Muito era legal. oficial de Marinha, ligação entre a Marinha Brasileira e a Marinha Americana, né? Quando Washington Luiz morreu, ele foi levar o travesseiro dele para o exílio quando Washington Luiz morreu. Então você já viu que, apesar de É, tudo, sensacional. Muito legal. estava do outro lado. o Brasil não tinha a menor ideia do que era a guerra submarina, nem os aliados. Porque os alemães eles foram proibidos, pelo Tratado de Versalhes, de fabricar navios acima de 10 mil toneladas. Então, eles às vezes fabricavam o casco, jogavam no mar, comissionavam o barco e depois começavam a montar os canhões em cima, mas era muito supervisionado, era muito difícil. Então, os alemães se especializaram na guerra submarina, nos submarinos, que eram terríveis, né? Terríveis. Eles atacavam em matilha, né? Eles tinham os grupos de submarinos que atacavam. E o Brasil não tinha a menor ideia o que era um submarino. Então, em 1942, o Getúlio subordina a Marinha Brasileira à frota do Atlântico Sul-americana. E aí eles mudam, eles rebatizam de Quarta Frota, que era o objetivo, era proteger o Caribe. Foi aí que o Brasil começou a receber barcos com um tipo de sonar, com calha para soltar bomba submarina, bomba de profundidade. E é interessante, os primeiros barcos eram de madeira, eram feitos na Inglaterra para o gelo. Ele tinha casco de madeira duplo, porque é o que melhor se adaptava ao gelo, e ele era um barco de 5 metros de largura, imagine aí sua sala, 5 metros de largura por 30 de comprimento. Chamava caça-pau. Era tudo com J, tinha o Jurema, tá? Tudo com J. O uniforme do marinheiro brasileiro era um calção e uma sandália, porque o barco era molhado, como ele só tinha 5 metros de largura e o calado muito baixo, a água entrava dentro do barco, molhava todo mundo. Então o marinheiro usava um calção e uma sandália. Com esses barcos, eles protegeram os comboios brasileiros, saíam do Rio até o Caribe. Até o Caribe com esses barcos. Depois começaram a chegar os destroyers, tal, e esse navio que acompanhou os pracinhas até a Itália era o coraçado Minas Gerais. Minas Gerais, que na outra apresentação nós falamos que o Getúlio fez aquele discurso que trucou os americanos. Ele falou como é que era o raiar de uma nova era, que ele falou que agora tinham novos, havia uma hegemonia nova, outros países, e aí os americanos realmente assustaram. Falou, pô, o Getúlio está indo do lado dos alemães, então vamos atender o que o Getúlio quer. Muito bom. Muito legal. Mais alguém? Reinaldo. E Reinaldo, ele sim. tinha, só uma coisa, se ele tinha uma ordem do Cruzeiro do Sul, e quando o Che Guevara foi condecorado pelo Jânio Quadros, mais um Sim. passo de loucura dele, Aham. ele também devolveu a ordem do Cruzeiro do Sul. Aí eu perguntei para minha prima, né, primeira irmã da mamãe, e aí, recuperou a ordem do Cruzeiro do Sul? Recuperou. Todo mundo devolveu, né? Muito bom. Reinaldo. Enfim, só um parágrafo. Obrigado. Muito bom, muito bom. Eu queria participar um pouquinho dessa apresentação, Sim. tá? Porque meu pai fez parte do grupo de caça, o primeiro Uau. do grupo de caça. Fantástico. Se vocês olharem aquela fotografia que tem o P-47 e um monte de gente em cima, nas asas, olhando para a fuselagem, o segundo do lado Tem jeito esquerdo de por aí, olha, Vagnão? Tem jeito de Prado. por aí, Vagnão? Para a gente olhar o pai dele? Qual que era o nome dele? Peraí. Deixa eu vou voltar aqui. Aquela que tá todo mundo sem tapua, tá em cima da asa. Exatamente. Vamos olhar.
Opa, é uma honra para mim estar conhecendo o filho dele. Sensacional. Ah, Eu vou chegar lá. Vou chegar lá. e tem mais uma. Ari, você lembra Diga. do Klotz, Sim. colega nosso do ITA? O pai dele também estava na guerra. Ah, é? Ah, Ah, então, o pai dele fazia parte da esquadrilha de ligação, da Elo. Da Elo, olha que maravilha. Ah, Era uma operação muito arriscada, porque ele tinha que voava abaixo, né? Não voava. E esse pessoal tem uma história muito engraçada, talvez o senhor saiba, mas eu vou compartilhar com ele. No começo, eles levavam pedras dentro do avião. E eles tacavam pedra nos alemães de lá de cima. Aí alguém virou e falou: pô, mas por que você não leva uma bomba pela uma granada? Mas o pessoal era tão bravo que jogava pedra em cima. É outra foto, Vato, é para trás. é uma antes dessa. Essa? Mais uma, Não, volta. Volta, Vagnão. essa. Aí, quem é o seu pai? Opa, Peraí, passou, Não, Wagner. peraí. Peraí. mais é uma. da L. É aqui? Não, não, mais para Não, frente. aqui tem todo Passou da mundo L. sentado em cima da asa. Vai para frente. Acho que é a Aí, próxima. aí, aí. Quem era? Essa. Ô, Wagner, volta. É Falta essa? uma. Ô, cara, pisa no freio, Vagnão. Caramba. Aí, Essa. aí. Essa Ah, tá. fotografia. Olha Quem a é o seu pai? fuselagem. O segundo ao lado da fuselagem está certinho escrito Prado. É o Ah, meu pai. olha ele lá, foi seu pai. Poxa, é uma honra, viu? Seu nome de Ah, novo, por favor. Qual é seu nome? Reinaldo. Reinaldo Reinaldo. Prado. Reinaldo. Prado, maravilha. Olha, uma honra conhecer esse pessoal. Eu vou contar a história Desculpa, agora a gente vai até meia-noite. Eu vou contar a história. Eu vou contar a história do Tenente Coelho. É Ah, uma história incrível. Olha, tem um link no final com o filme do Sentapua. Esse é imperdível. O Ah, Tenente Coelho, o pessoal do Sentapua era o pessoal mais agressivo do 350º Fighting Group. Toda vez eles levavam uma bronca do comandante, porque eles se expunham demais, eles eram muito agressivos. Eram os aviões que vinham mais danificados, mais furados e mais cheio de buraco. E ele, o Tenente Coelho, essa história é incrível. Ele, no dia 22, que é o dia da aviação de caça, foi quando eles conseguiram 44 decolagens, ele já tinha sido atingido 15 vezes. Olha o Prado aí. olha lá. Então, o Tenente Coelho tinha sido atingido 15 vezes. É perfuração de bala, era granada, né? A flak explodia em milhares de pedaços, né? E aí o chefe de esquadrão pediu para o Tenente Coelho para alinhar e para voltar. Mas ele falou: eu vou dar mais uma passada. E ele deu mais uma passada, mais baixo, e ele localizou dois tanques alemães escondidos no mato. Aí ele deu a volta, picou nos tanques e desceu. Desceu, aquilo vinha a 600 km por hora. Quando ele desce, ele recebe um fogo antiaéreo de 20 milímetros contra o avião. E o avião pega fogo, vira uma bola de fogo. Ele sobe, arremete, sobe e pula de paraquedas. Aí o Tenente Coelho está descendo e tinha dois milicianos nazistas italianos que começaram a atirar nele. E os furos na paraquedas aceleraram a descida do paraquedas. E ele caiu e quebrou os dois tornozelos. Aquele que caiu em cima do cume. Caiu e quebrou os dois tornozelos. Aí, os milicianos arrastaram ele, interrogaram e falaram que iam matá-lo. Então, vão te matar agora. Aí apareceu um soldado alemão, da Wehrmacht, tá? Que é um profissional.
Falou, negativo, vocês não vão matar esse fulano aí, nós vamos levar para interrogatório e depois vamos levar para o hospital. E o tenente Coelho, ele foi então levado para o hospital. Interrogaram, tal, levaram para o hospital, e lá no hospital não tinha absolutamente nada. No livro do Sentapua, eles dizem que ele foi operado sem anestesia. Eu acho um pouco difícil, porque não tinha. Mas, de qualquer forma, enfaixaram, o médico colocou lá os tornozelos no lugar e enfaixou o Tenente Coelho, os pés do tenente, e ele ficou numa cadeira de rodas. Ele ficou lá uns 4 dias, e depois de 4 dias, veio o chefe do hospital, que era um hospital pequeno, era um posto de saúde, com uma Luger na mão, e foi em direção ao Tenente Coelho. E aí ele falou assim, Tenente Coelho, nós vamos embora, porque os aliados estão chegando, nós temos que evacuar. Aí ele falou, pronto, estou morto, né? O revólver dele vai embora, vai meter bala em mim. Ele falou, não, não. Eu vou deixar aqui 12 feridos alemães, gravemente feridos, vou deixar 3 enfermeiros que se voluntariaram caridosamente para ficar com eles, e eu estou passando essa Luger para o senhor, nós estamos nos rendendo ao senhor, o senhor agora é a maior autoridade nesse posto de saúde, e o senhor tem que zelar pelos soldados alemães que estão ali na cama. Bom, aí o tenente Coelho sabia que pegou a Luger, botou no colo e ficou na cadeira de rodas. Aí apareceu, no fim do dia, uns partigiani. E os partigiani olharam os alemães e falaram, vamos levar todo mundo para fora e vamos matar todo mundo. Aí o tenente Coelho falou, não, você não vai levar ninguém, porque eles são meus prisioneiros. Eles estão sob o exército brasileiro. Você não pode tocar nesses fulanos aí. Aí os partigianos engrossaram para ele. Falou, eu estou com a Luger aqui. Vai com a bala. E se vocês me matarem, vocês vão ter que se apresentar, vai ser capturado e apresentado à corte marcial do 5º Exército Americano. Na hora que ele falou 5º Exército Americano, os caras afinaram. Né? Falaram, não, tudo bem, tal, embora, e foram embora. E naquela noite, dos 12, 4 morreram, né? E no dia seguinte, ou ali um dia, chegaram os aliados e levaram esses feridos, os alemães feridos, para o hospital americano. Enfim, a gente não sabe que destino levou. Mas isso está descrito no livro Sentapua, do Rui Moreira Lima. E é assim, é um sentido de como a vida é frágil na guerra. É, A guerra, a vida é muito frágil, não vale nada. é. Muito bom. Muito bom, muito legal. Ô, Reinaldo, deixei a foto lá no grupo aí para você, tá? Bom, eu tenho histórias do meu pai tremendas, né? Por exemplo, naquela fotografia, ao lado do meu pai tem o Brandini. O Brandini foi outro piloto que foi abatido durante uma missão. Estourou um flak do lado do avião dele, o estilhaço furou o canopi e pegou a cabeça dele, arrancou o tampo. Ele ainda teve consciência para acionar o paraquedas. Desceu de paraquedas, já inconsciente, e os outros, então, começaram a voar, olharam ele lá no chão, na neve, e todo ensanguentado. Chegaram na base de volta e disseram, Brandini morreu. Tá? Só que o Brandini foi pego pelos alemães, pôs uma calota de platina na cabeça e ele viveu até uns 10 anos atrás. E eu namorei a filha do Brandini. Muito bom. Então tem aquele pessoal que participou do grupo do filme Sentapua, eu conheci todos, convivi com vários deles, com os filhos de alguns. Tá? Então tem muita gente aí que é
bastante conhecida, Que desse maravilha. grupo todo aí. Que Wagner, maravilha. acho que isso Oi. vale uma apresentação, hein? Vale, pô, já está anotado aqui. Ô, Reinaldo, vai precisar voltar, tem que ter o Sentapua 2. Ah, Reinaldo, cuidado, Reinaldo, esses dois são predadores. a gente não pode abrir a guarda. Não, não pode. Esses são predadores. Não, finalmente pegamos o Reinaldo, né? Tá bom, Faz tempo eu que está preparo. o Reinaldo. Ah, Muito bom, muito legal. Legal, valeu. Eu mesmo. O Reinaldo, por sinal, é engenheiro do ITA, né? Junto com o Ari, os dois itianos. E o Muito legal. Otávio, e o Banzé. Otávio está aí? Está aqui? Ah, olha aí. Ah, oculto aí, Otávio. Ah, o Otávio está aí, está Apareça aí. Está no escondido. morro, escondido. É isso aí. Otávio está aqui, ó. Olha lá, Otávio, aí. Otávio está em Chicago, então estou aqui, ó. É, né? Tô Tá aprendendo muito frio muito. aí? Não, bom. não. Hoje estava ótimo. Hoje estava 8 graus, quer dizer. Ah, Quase verão, ótimo. quase verão. É, ótimo. Excelente. legal. Bom, Valeu, então. Tá. bom, e tem a história aí, né, também, dessa história do transporte marítimo, né? Do pessoal da FEB, né? Que também talvez pudesse pensar se dá para explorar aí, né? O pessoal marítimo sofreu muito aqui no Brasil. Foram 1.200 mortos, mais ou menos, 1.157. E teve o 7º Regimento também de infantaria que foi afundado. E foi muito sério os estragos dos submarinos alemães nos navios brasileiros, né? Foi muito sério. Teve navio brasileiro que foi bombardeado, acho que no Mediterrâneo, outro no Caribe também. Foi terrível o negócio. Muito Muito bem. bom. Ótimo. Legal, então. Agora, só o Parabéns. Roberto Muito bom. dando uma palhinha da semana que vem. Isso, Roberto. Roberto. Põe no som. Você está no mudo. Você Com está no som fica mudo. melhor. Fica muito melhor. A semana que vem nós vamos falar sobre o livro A Morte do Ivan Illich, e espero que todos tenham lido. E eu vou dar só uma palhinha inicial e depois estou contando com a participação de todos que estiverem assistindo, aí para dar a opinião de vocês também. É um livro relativamente fácil, é curto, quer dizer, então dá para todo mundo ler sem grandes transtornos. E acho que vai ser, se não me engano, o Wagner transferiu não para segunda-feira, mas para a próxima terça-feira, né, Wagner? Vai ser terça, viu? Terça-feira. Nossa, é terça. Ele tá moribundo. Eu acho que ele não passa de domingo. Quer dizer, então terça-feira nós já vai Vai estar ser too enterrado, late. né? Tá bom? Tá bom. Até lá então, pessoal. Conto Muito com bom. vocês. Falou. Tchau, Abraço. gente. Até mais. Tchau, Nilton, parabéns, obrigado. Nilton. Foi ótimo. Muito obrigado. Boa Muito noite. bom. Obrigado a Muito bem. todos. Boa Tchau. noite. Parabéns, Boa Nilton. noite. Muito bom.